Então, minha saudação a todos. Hoje estamos aqui, então, na nossa live da quinta-feira, né? Vamos estar fazendo um regado da mensagem do culto mundial que aconteceu no último domingo, né? E tem um tema bem interessante aqui. É os 7 sinais do Evangelho de João. Os 7 sinais do Evangelho de João, né? Então, a gente sabe que João, quando fez o Evangelho, a intenção dele era mostrar que Jesus era o próprio Deus. Jesus era Deus, né? Jesus o Messias. E então, tem ali 7 sinais que mostram Jesus, então, como Deus, como Messias. Nós vamos ver esses 7 sinais hoje, tá? E vamos começar, então, fazendo uma leitura aqui do Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler João 11, do 23 ao 27. João 11, do 23 ao 27. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Versículo 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém, meus irmãos? Então, aqui há o diálogo de Jesus, então, com Marta, né, a irmã de Lázaro. Vamos ver também esse sinal hoje. Vamos convidar a Nora, então, a fazer a oração inicial. Logo depois vamos ter 2 cânticos e depois vamos estar vendo um Nutrivídeo que fala sobre esse tema também. Amém? Amém. Amado Pai, em nome de Jesus, chegamos na Tua presença, Senhor. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Colocamos esse momento de comunhão contigo, com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Senhor, ser Tu entronizado nessa live, Senhor, em nome de Jesus, que todas as coisas estejam debaixo do Teu governo, da Tua autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Consagramos tudo que vai acontecer nesse momento aqui a Ti, Senhor, e clamamos, Senhor, fica conosco, Senhor. Guarda todas as coisas, Senhor, que a palavra, os louvores, Senhor, os testemunhos, tudo possa ser para a honra e a glória do Teu nome. Desde já te louvamos e te agradecemos e te pedimos, fica conosco, guarda e protege, Senhor. Traz o livramento de todas as coisas, Senhor. Que Tu possa, Senhor Jesus, estar conosco, em nós e por meio de nós. Desde já te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então vamos louvar o Senhor. Amém? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui e vamos louvar o Senhor com uma canção maravilhosa que chama-se Salva o Teu Povo, ó Senhor. Eterno, eu te amei, por isso com benignidade te atraí, ainda te edificarei, ó Virgem de Israel, serás adornada como a do fiz, sairás com coro dos que dançam no monte de Samaria, plantarás vinhas com coro dos que dançam no monte de Samaria, plantarás vinhas. Levante, subamos a Sião, subamos ao Senhor nosso Deus. Cantai com alegria, Jacó, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor, o teu povo. Salva, Senhor.
diante de Israel. Amém. O nome do louvor é Descortinando o Mistério. Vamos lá. Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue que te mostrou isso, mas meu Pai que está nos céus. E não há necessidade de que alguém vos ensine ou vos edifique, mas o Espírito faz tudo isso. Cuidado com o fermento da religião. Só as palavras que Cristo e o Espírito falarão são puras, santificam e edificam. Cuidado, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue que te mostrou isso, mas meu Pai que está nos céus. E não há necessidade de que alguém vos ensine ou vos edifique, mas o Espírito faz tudo isso. Cuidado com o fermento da religião. Só as palavras que Cristo e o Espírito falarão são puras, santificam e edificam. Cuidado com o fermento da religião. Só as palavras que Cristo e o Espírito falarão são puras, santificam e edificam. Glória a Deus. Amém. Eu queria ler aqui algo que o Senhor tem me tocado para este momento de compartilhar com todos os irmãos, que é no Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 40 ao 44. Vamos orar. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então
lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém, irmãos? Vamos falar um pouco agora sobre o texto que está aqui agora em nome de Jesus. Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava para morrer, ele se demorou 4 dias para chegar lá depois da solicitação do pedido. E sendo que em determinado momento ele disse aos discípulos: Lázaro já está morto. Jesus já sabia que ele estava morto. E se demorou ainda 4 dias para chegar ao local onde morava a família de Lázaro e onde ele estava sepultado. Você imagina um defunto de 4 dias no túmulo, fechado, lacrado com aquela pedra. E Jesus disse palavras antes desse texto que nós lemos. No versículo 25 e 26 está escrito. Não precisam ler, eu vou ler aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Essas são as palavras de autoridade de Jesus. E Marta chegou para Jesus quando ele chegou e disse: Senhor, se estiver aqui ele não tinha morrido. Mas sei que se tu pedires a Deus, o milagre pode acontecer. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele faz milagres e maravilhas. E ele disse: me leve onde ele está enterrado e sepultado. Retire essa pedra que está nesse túmulo. Ele sendo filho de Deus. Ele olhou para os céus, como lemos. Não que ele precisasse dizer essas palavras, que ele disse: obrigado, meu Deus, porque tu sempre me ouve os meus pedidos. Sempre que eu clamo, sempre que eu peço, tu manda a resposta, a bênção sobre o meu pedido. Será que é só Jesus que pede e Deus manda? Não. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e entendem ela e praticam, eles pedem a Deus e recebem a bênção. E você que está aí nesse momento, se você ouve a palavra de Deus e faz o que ela manda, você tem crédito com Deus, você ora e Deus responde o que você precisa. Porque assim está escrito, que a fé e a obediência é a chave que abre o céu sobre nossas vidas. E Jesus olhou para o céu e disse: obrigado, meu Pai, porque tu sempre me atende e me ouve. Quando Jesus mandou tirar a pedra, esse é trabalho de homem, não é trabalho de Deus. Tirar a pedra é tirar os pecados que estão no nosso caminho, na nossa vida. Retire as pedras da tua vida. Confessa os teus pecados a Deus e deixa de praticá-los. Tire a pedra do teu caminho e da tua vida, que te separa e que te impede de chegar à presença de Deus. Os homens foram lá e tiraram a pedra. Confessar pecados, reconciliar-se com Deus. Isso é trabalho de homem. Deus não fará isso por ti, nem por mim. E a pedra foi removida. Quando o homem confessa os pecados, limpa o seu coração, sua comunhão está reatada com Jesus e com Deus. Então agora Deus pode dar a bênção. Imaginem, um homem morto há 4 dias. Seu espírito e sua alma já estavam longe do seu corpo. Mas aquele que tem poder no céu e na terra, Jesus Cristo, teu Senhor e teu Salvador, ele disse, ele falou, e quando Jesus fala, acontece. Se Jesus falou para perdoar, você tem que perdoar.
Se Jesus falou para não julgar, não julgue. Se Jesus falou para orar sobre os enfermos, ore. Se Jesus mandou pregar a palavra de Deus e fazer discípulos, faça. Quando as palavras de Jesus estão ditas, faz o que acontece. Se você tem medo, retira o medo do teu coração e põe a fé em Jesus. E Jesus falou, e alta voz, como diz aqui, e disse, Lázaro, vem para fora. E aquele corpo, que já estava em fase de mau cheiro, e aquele espírito, aquela alma daquele homem, sei lá onde estava, mas estava em lugares longe. Mas quem falou foi o Senhor do Universo, o Todo-Poderoso. E os espíritos e as almas, e qualquer ser que se nomeia neste século, obedecem este poder. E aquele espírito e aquela alma voltaram para aquele corpo. E ele voltou a viver. Esse é Senhor Jesus, o teu Senhor e Salvador. Este é o que te protege, esse é o que te escolheu, esse é o que está transformando a tua vida. Este é o que está transformando o teu coração, é este que você está cultuando hoje, é esse que você está adorando hoje, porque está ligado na comunhão com a palavra, que a palavra é Cristo. E aquele homem veio com todas aquelas ataduras, lenços sobre seu corpo. E o Senhor disse aos homens, desatai-os. Isso não é serviço para Deus, desatar, tirar as vendas dos olhos, da cara, desatar os pés e as mãos, isso é serviço para homens, não é para Deus. São os vínculos, são os pecados que nós cometemos nessa vida e que nos tornam improdutivo, inútil para Deus e ficamos paralíticos, tetraplégicos. Pés e mãos amarradas com ataduras, não podemos produzir para Deus porque a desobediência e o pecado que todo dia cometido por nós são impedimentos para Deus nos usar. E aí então não estamos com vida, estamos mortos. Mas o homem pode soltar os pés e as mãos e tirar o lenço do rosto e ver a obra maravilhosa e a pessoa de Jesus. Limpa o teu coração na presença de Deus nesse dia. Dobra o teu joelho, coloca o teu rosto pelo chão e clama, dizendo ao Senhor todas as coisas negativas e pecaminosas que tem cometido, que tem errado, tudo que tu tem feito e que não é aprovado por Deus, confessa. Pede força, graça para você andar na obediência à palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que você possa entender nesta noite o recado de Deus para o teu coração. E que você não endureça o teu coração diante da voz do Senhor nesta noite. E que você possa obedecer o Senhor. E receber as bênçãos da maravilhosa comunhão com Jesus. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante sobre todos vós. E até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, retornamos aqui, saudar os irmãos aqui, Maria do Céu, Elizabeth e o Sullivan. Então, estamos hoje aqui fazendo um regado do culto mundial do último domingo, que o tema foi os 7 sinais do Evangelho de João. Os 7 sinais do Evangelho de João. Né? Então, a gente sabe que João escreveu o Evangelho para mostrar que Deus era o próprio, que Jesus era o próprio Deus, né? Então, no Evangelho de João tem 7 sinais que mostram Jesus como Deus, Jesus como Messias, ou seja, como aquele ungido por Deus. E nós vamos ver então hoje os 7 sinais, né? Então, para começar, vamos agora então para João capítulo 2. João 2, aqui está o primeiro sinal. É Jesus numa festa de casamento, ou seja,
Jesus nas bodas em Caná da Galileia. Vamos ler os 2 primeiros versículos aqui. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Vamos parar um pouquinho aqui. Então, aqui, onde está o primeiro milagre que Jesus, né, fez. E aqui está também o primeiro sinal que Jesus deu, né? Então, festa de casamento aponta para quê? Para Cristo e a igreja, né? O noivo, a gente sabe que é Cristo, e a igreja é a noiva de Jesus. Então, esse primeiro sinal foi justamente numa festa de casamento. Mas ali tem, então, outros significados em cada um dos acontecimentos ali. Então, notam que está ali Maria, a mãe de Jesus. A Maria, nesse caso, aí vai representar a velha aliança, né, que começou com o povo judeu. Esse que é o povo, a nação, né, que Deus prometeu a Abraão. E te farei uma grande nação. E dessa nação foi feita a velha aliança. Mas estava aqui agora Jesus, que representa a nova aliança. Nova aliança é Jesus, então, que vai agora englobar todos aqueles que Deus vai chamar, né? Jesus, a salvação com Jesus na nova aliança abriu para todos, né? Mas, então, vamos continuar lendo aqui agora, vamos ver agora do 9 ao 10. A gente sabe que aconteceu um problema nesse casamento, e tudo tem um significado ali, né? Nada é gratuito. Então, aconteceu o problema que faltou vinho, né? E Jesus fez, então, o seu primeiro milagre. Vamos ler aqui o versículo 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, Jesus transformou a água em vinho, né? Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora, né? Então, o que representava aí? Tudo tem um símbolo, né? A água representava velha natureza, velho homem, ou seja, o homem condenado, né? Jesus transformou a água em vinho. Vinho, nesse caso aqui, representa a nova vida, o novo homem, né? Então, a gente vê ali, ele estava num casamento, Cristo e a igreja, que aponta também para o milênio, reino milenar com Jesus. Então, esse casamento tinha todo um significado, né, através das figuras que aparecem aqui. Então, vinho novo, nova vida, novo homem. Então, pelo nascer da água e do Espírito, nós nos tornamos novo homem. Então, Jesus vinha para quê? Para restaurar o homem, né? Tirar o homem da situação de caído para a situação de salvo, né? E através de Cristo, o nosso noivo da igreja, né? Que nós somos a igreja, através de Cristo nós recebemos essa nova vida, representada então pelo vinho novo, né? Então, a transformação da água em vinho é velha natureza, nova natureza. Velho homem, novo homem. E foi o primeiro sinal, então, que Jesus fez do seu ministério, né? Vamos ler aqui mais uma passagem agora. João, mesmo 2, vamos ver agora o versículo 11, na sequência, né? Então, está testificando isso que nós estamos falando hoje. Eu vou mostrar os 7 sinais, esse é o primeiro sinal. Então, fala assim: com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais. Então, aqui foi o primeiro sinal. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, aqui João mostrava que foi o primeiro milagre de Jesus, transformação da água em vinho, né, nas bodas de Caná da Galileia. Mas vamos então agora para o segundo sinal. O segundo sinal aconteceu na cura do filho de um oficial do rei, que está lá
no Evangelho de João, no capítulo 4. Bom, agora então para o capítulo 4 do Evangelho de João, aqui está então o segundo sinal. Vamos ler o versículo 46, do 46 ao 51. O que aparece aqui? Então, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. Jesus voltou então para Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho. Agora havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então aparece aqui um oficial do rei. A Bíblia não diz qual rei, né? Mas supõe que deve ser algum dos Herodes lá, né? Naquele tempo os reis eram os Herodes. Um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então Jesus estava numa cidade, o filho do oficial estava doente em outra cidade. Agora o versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Ele rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Descer até a Judeia, no caso, né? Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Versículo 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele queria que Jesus fosse até a cidade para curar o filho dele, que estava em outra cidade, né? Versículo 50. Vai, e disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele disse: olha, o que Jesus estava mostrando aqui? Que ele não precisava ir para outra cidade. Ele não era necessário ele ir até a pessoa doente para curar. Jesus tinha poder para curar mesmo assim. E a hora que Jesus falou aqui, então, né? Disse-lhe Jesus: teu filho vive. E o homem creu. Então tem duas coisas importantes: creu na palavra de Jesus e partiu. Então notem o que vai acontecer agora. No versículo 51, já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que seu filho vivia. Então esse segundo milagre mostrou que Jesus, que não era necessário Jesus ir até a pessoa para curar, né? O que curou ali no caso? A fé na palavra de Jesus, né? A fé na palavra de Jesus. Então Jesus tem poder para curar sem a presença física. O poder é liberado pelo crer na palavra de Jesus. Então ele foi curado, e teve outros exemplos na Bíblia que também aconteceram isso. A filha da mulher cananeia, né? Ela foi curada pela fé. Ela correu atrás de Jesus, ele disse: vai que a tua filha já está curada. Então vê que envolve o quê? Fé na palavra de Jesus, né? Outro exemplo também foi o servo do centurião, né? Também foi curado à distância. Então esse sinal mostra Jesus, o poder que Jesus tem para curar, sem precisar estar de modo físico. E o que cura aqui, então? É a fé na palavra de Jesus, né? Jesus tem o poder para curar. Então, esse foi o segundo sinal. O segundo sinal, a cura do filho de um oficial do rei. Vamos ver o terceiro sinal agora. O terceiro sinal é a cura do paralítico do tanque de Betesda. É uma passagem bastante conhecida nossa, né? Está lá no capítulo 5 do Evangelho de João. Capítulo 5. Né? A gente sabe que aparece um paralítico na beira de um tanque. Ele aguardava para ser curado. Vamos ler um pouco, vamos ler a partir aqui do 3, do 3 ao 9, aqui, para a gente conhecer a história desse paralítico aqui, lembrar dessa história dele. Né? Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Né? Isso aqui era o tanque de Betesda. Tinha muita gente aguardando ali que viesse um anjo, né? E a hora que o anjo agitasse a água, o primeiro que corresse no tanque ia ser curado. Né? Agora o versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Aqui está o nosso paralítico aqui, né? Jesus vai até ele. Então a gente nota que tinha algo muito estranho. Como é que ele podia estar tanto tempo assim, né? 38 anos. Ele estava aguardando ali para ser curado. Né? Era um homem paralítico. Então, vamos ver o versículo 6.
Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então, quem é que chegou aqui agora? Chegou Jesus, né? Estava ali com ele Jesus. Ele estava na beira de um tanque. A gente sabe ali que representava, então, a velha aliança, os rituais, né? Ele achava que ia ser curado somente se aparecesse um anjo, levasse ele, então tinha todo, né, um ritual ali. Mas quem estava ali ao lado dele era Jesus, né? Então, Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? O versículo 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Né? Que Jesus fez uma pergunta para ele ser curado. Ele argumentou, cheio de coisa. Na verdade, ele botou para fora toda a tristeza que ele tinha ali, né? De estar ali e ninguém, quando acontecia lá do anjo, ninguém levava ele para a água. Então, ele via que não tinha como ser curado. Né? Mas o versículo 8, vamos ver aqui então. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Né? Olha aqui, né? A autoridade do nome de Jesus. Né? Levanta, toma o teu leito e anda. Então, imediatamente, versículo 9, imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então, a gente vê aqui uma série de circunstâncias que aconteceu aqui, né? E fica aquelas perguntas, né? Por que aquele homem... Primeiro, ele não diz que era um paralítico de nascença, né? Ele tinha ficado paralítico. Então, ele estava há 38 anos. Por que tanto tempo, né? Por que ninguém se dedicava a ajudar aquele homem, né? Vamos ver aqui agora o versículo 14. Nesse versículo 14, a gente consegue ver que tinha algo, revela para nós algo estranho aqui, ou revela para nós por que ele estava há tanto tempo, né? E ninguém ajudava ele. Então, mais tarde, depois dele ter sido curado, Jesus o encontrou no templo. Então, encontrou ele no templo, já estava caminhando, né? Ele disse: olha que já estás curado, né? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, o que a gente vê nesse versículo aqui, né? Ele tinha problema, né, de pecado, né? Então, o que a gente deduz? Provavelmente esse homem não era um homem bem visto pelo povo. O povo não gostava dele, né? Ele estava 38 esperando ali, ninguém procurava ajudar ele. Provavelmente eles preferiam ver ele paralítico, né? Misericórdia, né, irmãos? Então a gente vê o quê? Que Jesus veio para dar chance a todos, inclusive aquele homem que não era bem visto ali, que era um homem, né, que ninguém gostava. Provavelmente ele era uma pessoa complicada mesmo, né? Toda a situação dele começa a mostrar que ele tinha problemas, né? Então Jesus falou para ele aqui, né? Olha, que já tá curado, te curou, né? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior, né? Então, o que lembra isso aqui? Lembra para nós de quem? Da mulher adúltera, né? O que Jesus falou para a mulher? Vá e não peques mais, né? Vá e não peques mais. Quer dizer que Jesus deu chance para a mulher adulta, a gente sabe que ela aproveitou a chance, né? Ela aproveitou a chance. E ministra o que para nós? Jesus vem, Jesus nos restaura, nos cura, mas a importância que tem de eu estar buscando Deus, né? De eu pagar um preço de consagração, né? De crescimento espiritual, nem eu tenho que estar crescendo espiritualmente, né? Para não acontecer, como nem Jesus falou aqui, né? Para que não te suceda coisa pior, não te suceda coisa pior, né? Então, esse sinal aqui lembra também de outros casos que Jesus curou, pessoas que também eram desprezadas, além da mulher adulta, teve o Zaqueu, né, que também era outra pessoa desprezada. Quer dizer que Jesus veio para todos, né? Não interessa a condição, se era mal, se era bom. Todos têm chance de salvação. Amém? Então, estamos no terceiro sinal. Vamos agora para o quarto sinal, que está lá no Evangelho de João, capítulo 6. Capítulo 6, que é a multiplicação de pães e peixes. A multiplicação de pães e peixes, né? Vamos ler aqui, ó,
Vamos ver do 10 ao 14. Né? Não precisamos ler todo, vamos ler só algumas partes. A gente já conhece a passagem. Então, diz assim: disse Jesus, fazei o povo assentar-se, que tinha faltado alimento para o povo, né? Então, Jesus aqui ia fazer um milagre aqui. Então, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, pães e peixes. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Né? Então, aqui Jesus é apresentado como aquele que nutre, nos supre todas as nossas necessidades, tanto a necessidade espiritual como física. Jesus é o nosso provedor. Né? Então, Jesus é nossa nutrição espiritual. Então, se ele é nosso pastor, nada nos faltará. Teremos sempre o pão e o peixe, né? Carboidrato e proteína. Quer dizer, Jesus sempre vai nos suprir. Se eu sou fiel ao Senhor, ele é o nosso supridor. Então, aqui, esse sinal revela Jesus como aquele que supre aqueles que o buscam, né? E buscam ser fiel a ele. Amém? Então, esse aqui foi o 4º sinal. Vamos agora, então, para o 5º sinal. Então, é João agora, capítulo 6 também. Vamos ler do 18 ao 21. Aqui é um momento muito especial de Jesus, né? Jesus anda por sobre as águas, né? O 5º sinal do Evangelho de João. Vamos ler aqui, então, do 18 ao 21. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram a Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor, tiveram medo de Jesus, né? Ele estava andando sobre as águas. Né? Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então, eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Então, aqui Jesus se mostra, né, como aquele que tem poder sobre a terra, sobre as águas, sobre a natureza, sobre tudo. Né? Ele é o Todo-Poderoso. Né? O nosso Senhor é Todo-Poderoso. A gente vê que, de início ali, os discípulos se assustaram, que eles viram ele que Jesus andando sobre as águas, né? Eles olharam assim, como? Como é que ele pode, né? Como é que alguém pode andar sobre as águas? Eles se assustaram com Jesus. É um fantasma, né? O temor é o contrário da fé. Eles, se fosse hoje, achar que Jesus, ele é um ET, né? Como é que ele consegue fazer isso? Se assombraram com Jesus. Amém? Mas Jesus estava mostrando para ele que ele era o Todo-Poderoso. Na verdade, eles tinham junto com ele ali o próprio Deus, né? Jesus era Deus, né? João mostra isso através do evangelho dele. Então, esse foi o 5º sinal, né? Jesus andando sobre as águas. Passar para a Nora, então, pode fechar. Ela vai continuar, então, com os 2 últimos sinais. Então, o 6º sinal, então, Jesus cura um cego de nascença. Vamos para João, capítulo 9, do 5 ao 7. Então, diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Agora, versículos 35 ao 41. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Então, aqui, esse cego ele havia sido curado,
Aí as pessoas começaram a comentar, todo mundo acreditava que ele tinha sido cego, mandaram chamar ele, mandaram chamar os pais dele. Disseram, não, ele é nosso filho, ele nasceu cego, mas como ele está vendo, nós não sabemos. Porque eles tinham medo de ser expulso da sinagoga se dissesse que Jesus era o Messias, né? Então aqui, esse homem, ele confirmou que Jesus tinha feito o sinal, né, de curar ele. E ele dizia, olha, se esse homem é pecador ou não, eu não sei, eu só sei que eu era cego, nasci cego e eu estou vendo, e Deus não atende quem está em pecado, né? Então ele confirmava que não existia em lugar nenhum uma pessoa que tivesse nascido cego e que tivesse sido curado. Nunca tinha acontecido antes. Então, esse era um caso muito diferente. Então, aqui, esse homem, quando ele começou a dizer que Jesus não podia ter pecado, porque senão Deus não ia atender, eles expulsaram ele da sinagoga. E aqui Jesus encontrou com ele de novo, nesse versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? 36. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. 38. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Aqui ele reconheceu Jesus como Messias, né? 39. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, então eles ouviram a conversa, perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, esse milagre foi algo espetacular, porque nunca tinha acontecido de uma pessoa que nasceu cega ter sido curada. Em geral, a pessoa ficava cega por algum motivo, né, algum trauma, algum acidente, e aí era feito um milagre. Mas esse homem havia nascido cego, então era um milagre mais espetacular ainda, né? Então, Jesus disse que ele é a luz do mundo. Então, todos aqueles que estão no mundo e que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, são incrédulos, são gentios, eles são cegos espiritualmente. Eles enxergam com os olhos naturais, mas eles não enxergam espiritualmente, né? Os olhos naturais, eles não transcendem as trevas. Só a luz de Cristo, que é a habitação do Espírito Santo dentro de nós, que nos faz enxergar espiritualmente. Então, enquanto a gente não nasce de novo da água e do Espírito, a gente não tem o Espírito Santo dentro de nós, nós somos cegos espiritualmente. Nós não enxergamos as coisas espirituais, as coisas de Deus. Só as coisas do mundo, né? Então, Jesus, vamos fazer um oralheiro em João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, aqui Jesus diz que ele é a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, aqui mostra algo muito importante, que para a gente enxergar espiritualmente, nós temos que crer em Jesus, né, ter ele como nosso Senhor, nosso Salvador, né, nascer da água e do Espírito, crer em Jesus, ser batizado, ter o Espírito dentro de nós e começar a seguir Jesus, começar a obedecer Jesus. Então, quem segue Jesus, ele não tem só a luz do mundo,
ele tem a luz da vida. A vida dele vai ser uma vida espiritual, uma vida iluminada por Deus. Amém? Então, os fariseus aqui, eles estavam rejeitando Jesus como Messias. Então, os fariseus, ao contrário daquele homem que era cego, eles tinham visão natural, eles enxergavam, os olhos eles enxergavam, mas eles não enxergavam espiritualmente porque eles rejeitavam Jesus como Messias, né? Então, os fariseus que eram religiosos, por causa da religião, dos costumes, da razão, né? Eles, dos métodos, das tradições deles, eles não enxergavam, né? Eles não tinham uma visão espiritual. Amém? Então, aqui mostra que nós temos que nascer de novo, né? Aceitar Jesus como Senhor, como Salvador, crer em Jesus e seguir Jesus. E a partir daí ele vai nos dar a luz da vida, né? Que é a luz de andar segundo o Espírito de Deus, né? E o último sinal, então, é a ressurreição de Lázaro. Então, Lázaro, capítulo 11 de João. Vamos para João 11, versículo 25 e 26. Então, aqui nós temos a morte de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. Lázaro havia ficado doente e Jesus demorou para vir até onde Lázaro estava, né? E enquanto ele não vinha, Lázaro morreu. E quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que ele havia morrido e sido enterrado. Então Jesus encontrou Marta, uma das irmãs de Lázaro, e disse-lhe, né? Disse-lhe Jesus, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quer dizer, vai ter a vida eterna, né? Crês isso? Agora o versículo 27, ela sai pela tangente aqui, né? Ela diz assim, sim, Senhor, respondeu ela, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quer dizer, ela saiu pela tangente, ela não disse que cria que Jesus podia ressuscitar ele, né? Mas era isso que Jesus estava falando, né? Agora vamos ver, então, Jesus fazendo o milagre da ressurreição, né? Versículo 39. Então, ele tinha sido enterrado, tinham enterrado ele numa gruta e colocado uma pedra enorme na frente. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus não tinha perguntado se ele estava morto há 4 dias, se ele estava cheirando mal. Jesus deu uma ordem, tirai a pedra, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui, né? Tem coisas que os homens precisam fazer e outras que Deus faz. Deus faz milagre. Agora, tem tarefas que o homem tem que fazer. Então, aqui, Jesus deu uma ordem para eles retirarem, os judeus que estavam ali, a pedra que tapava o túmulo, né? E essa pedra, ela representa a incredulidade. Ela nem acreditava que pudesse Jesus ressuscitar ele. Disse, olha, já está cheirando mal, já apodreceu, não tem mais jeito, né? Então, ninguém acreditava que pudesse haver um retorno, né, do Lázaro para a vida, né? E hoje tem muitas situações que nós estamos passando na nossa vida. Às vezes é uma depressão, uma falta de perdão, às vezes é uma ira, né? Às vezes
são situações, né, que a gente não consegue sair, pode ser um vício, pode ser muita coisa que nós temos dificuldade de vencer, né? E a gente acha que não adianta mais, já está cheirando mal, não tem mais como sair dessa situação, né? Mas Jesus, ele tem poder para resolver todo o problema de morte, né? Seja físico ou espiritual. Então, ele pode resolver todas as coisas. Mas, para isso, eu tenho que tirar a pedra. Então, se eu estou em algum pecado, eu tenho que confessar o meu pecado, aquilo que está me paralisando, que está me deixando na morte espiritual, né? Então, eu tenho que confessar os pecados, me arrepender e buscar Jesus, né? E aí ele vai fazer a obra. Então, Jesus, ele ordenou, né, que retirassem a pedra. Agora, João 11:43. Então, agora, aquele homem estava ali, eles tiraram a pedra, e agora Jesus, ele falou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Jesus deu uma ordem para aquele que estava morto. 44, aqui diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras. Naquela época eles embalsamavam, eles enfaixavam todo o corpo com ervas, né? Com líquidos, né? Para o corpo não deteriorar muito rápido. Então ele estava todo enfaixado. E no rosto tinha um lenço. Então Jesus lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Então, hoje tem muitas pessoas no mundo que estão no pecado, que estão em morte espiritual. Elas já estão completamente, né, numa situação de não retorno, né? Elas estão imobilizadas, elas não conseguem mais fazer nada por conta própria. Então, aqui esse homem estava todo atado, envolto em lenço, e Jesus lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Então, desatar uma pessoa que está em pecado imobilizada é algo para o corpo de Cristo. Era algo para os judeus que estavam ali. Desatar, retirar as ataduras, né? E deixar ele ir. Então, hoje nós temos que desatar as pessoas que estão em morte espiritual, que estão com problemas, né? Nós temos que ministrar a elas, nós temos que levar Cristo para elas, né? Desatar, né? Então, esse Lázaro, né? Então, ele foi para casa, ele foi embora, ele saiu dali vivo, né? Então, esse milagre foi tremendo. Muitos judeus que tinham ido lá visitar Maria, consolar Maria, a Marta, porque tinham perdido o irmão, viram aquele sinal ali e creram em Jesus, né? Por causa do grande feito que ele tinha feito. E hoje, né? Então, antes da cruz, Jesus já tinha poder. Ele era Deus no corpo de homem. Depois da cruz, quando Jesus ressuscitou, ele deu poder aos discípulos. Teve um momento em que ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Então, ele deu poder aos discípulos para ir e fazer a obra de Deus, né? Ir e fazer discípulos, né? Então, hoje nós somos os discípulos de Jesus, aqueles que têm que fazer a obra, a quem Jesus deu a autoridade para fazer a obra, né? E o mais importante não é a presença física de Jesus ou a presença física de uma pessoa, é a palavra. A palavra de Jesus, ela é poderosa, né? A palavra de Jesus, ela tem poder para curar, para libertar. Então, vamos abrir em Salmo 119, versículo 72, que mostra que a palavra de Deus é um grande tesouro.
Então diz assim: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Então aqui é Davi falando, o rei Davi, né? Falando da importância da palavra. Jesus também disse nas suas palavras em João 6,63. Vamos ver o que Jesus disse sobre a sua palavra. O Espírito é o que vivifica, que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, as palavras de Jesus contêm espírito e vida. Né? Então, hoje, né, dentro de nós, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito está dentro de nós. E ele produz vida, vida eterna, vida divina para a nossa vida, né? Para ter essa vida, né, crescendo dentro de nós e agindo por meio de nós, nós temos que nos alimentar da palavra. Então, vamos ler João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, eu tenho a vida do Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá, expressará a minha vida, né? Então, hoje, nós temos que estar buscando o Senhor, buscando o reino de Deus, buscando a justiça de Deus todos os dias. E aí, Deus vai nos suprir daquilo que nós necessitamos. Vamos ler, então, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar. Então, não é em segundo, não é em último, não é em quinto, é em primeiro lugar, a coisa mais importante que eu tenho que buscar. O seu reino e a sua justiça, o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Deus vai suprir as nossas necessidades. Se eu colocar Deus, o reino dele, a justiça dele em primeiro lugar, tudo que eu necessitar, ele vai acrescentar. Amém? Amém, meus irmãos. Então, nossa live de hoje falou sobre os 7 sinais do Evangelho de João. 7 sinais do Evangelho de João. E aproveitar, então, se hoje é a primeira vez que entrou no nosso canal, né, eu sempre peço auxílio então, para a pessoa que ainda não é inscrita. Então, se inscreve no canal. Isso vai ajudar o canal a ser mais divulgado no YouTube. É importante, então, inscrição, né, inscrever-se, curtir, gostou do vídeo, curte o vídeo, comenta, também é importante comentar e compartilha com mais pessoas. Isso ajuda nós, então, a propagar o Evangelho do Reino, que é o objetivo do nosso canal. Amém? Então, estamos chegando hoje ao final, então, da nossa live. De para nós fazer a oração final. Nós vamos retornar, então, na próxima segunda-feira. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, entrar em comunhão com o Teu Santo Espírito, Senhor, e clamar, Senhor, completa a Tua obra nas nossas vidas, Senhor. Continua, Senhor Jesus, agindo em nós e por meio de nós, Senhor, para que sejamos, Senhor, sarados, curados, transformados, Senhor. Transforma, Senhor, a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, de água em vinho, Senhor, de natureza velha e caída, em nova natureza, Senhor, novo homem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos não só, Senhor Jesus, te ouvir, mas te obedecer, Senhor, para que não mais andemos nas trevas, Senhor, mas tenhamos a luz da vida, Senhor, em nome de Jesus. Queremos nesse momento, Senhor, te louvar e te agradecer, Senhor, e te pedir, Senhor, continua operando nas nossas vidas, Senhor, que possamos crescer em espírito e vida, Senhor, e sermos teus vasos, Senhor, para levar o teu espírito, a toda a tua vida, a todos aqueles que entrarem em contato conosco, Senhor, em nome de Jesus. Desde já te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, foi bom ter vocês com a gente. Deus abençoe a Irmã Maria do Céu e o pessoal que está lá com ela, né? Tem mais gente assistindo. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos.
O irmão Sullivan, que também está aqui com a gente. O irmão Zé Marcondes, amém. E o irmão Mateus Santana, que acho que é um irmão novo. Deus abençoe, irmãos. Retornamos, então, na próxima segunda-feira. Amém.